populismo. República populista. Nossa república populista tem o populismo. Você já reparou que o termo populismo é cada vez mais utilizado nas discussões políticas atuais, seja como forma de acusação ou de pejoração ao outro? Ora fulano é mau político porque é populista, ora tal decisão é populista porque é muito polêmica. Já observou isso? Pois então, você pode se questionar agora, tá, mas o que significa populismo? Em resumo, se trata de uma política de proximidade entre líderes e liderados, em que geralmente o líder tenta atender algumas reivindicações dos liderados para angariar esse apoio popular. Numerosa massa se estende para presenciar a passagem festiva do inconfundível líder. Com dificuldade, os primeiros carros conseguiram se aproximar do portão, por onde deveriam dar entrada os dois maiores expoentes do populismo brasileiro. Não tem um sentido negativo em si, é apenas um tipo de política, uma das formas de atuar politicamente. Aí vocês podem me perguntar também, tá, mas de onde é que surgiu então esse sentido negativo para populismo? Isso aí veio lá da imprensa nos anos 50. Vem que eu vou contar melhor hoje. Quando derrubam o Estado Novo lá em 45, começam algumas mobilizações populares em torno do que ficou conhecido como queremismo, que nada mais é do que o próprio nome afirma: queremos Getúlio de volta à presidência. Lançada por meia dúzia de jovens intrépidos e idealistas, foi o mais impressionante movimento de massas que a história já registrou. De mobilização, os planos não deram certo e tivemos o governo Dutra antes das eleições de 50. Nessas eleições, Getúlio Vargas retorna, eleito democraticamente com ampla margem de votos. A sociedade civil, empresariado, diversas camadas e até mesmo os estudiosos da época se questionaram por que a população votou justamente no ditador que tivemos que retirar da presidência. Por um bom tempo, esse período então ficou conhecido como República Populista, um experimento mal sucedido de democracia que acabou no golpe de 64. A questão é que novos estudos já questionaram essa visão negativa da República Liberal Democrática entre 46 e 64. Nesse período, as classes populares tiveram mais acesso à política, cada vez participando mais e engajando partidos que as representassem, como o PTB, Partido dos Trabalhadores. Então essas camadas viam em Vargas alguém que defendia as suas posições e as suas reivindicações políticas de Vargas, que a questão popular deixou de ser caso de polícia, como era tratado na Primeira República. Então votar em Vargas era defender todo um espectro de leis sociais que foram implementados pelo presidente ao longo do seu governo, como a CLT e a regulamentação da jornada de trabalho, inclusas nessas leis. Só que essa participação popular ampliada nesse período era mal vista por certos setores das elites, porque elas viam na escolha política dessas camadas uma deturpação dos seus interesses. Foi assim que um termo quase não utilizado no Brasil até então passou a ser parte de um discurso contra o getulismo e as demais políticas que eram a favor das classes populares. Isso fica bem claro se pegarmos um dos jornais de maior oposição ao Getúlio Vargas durante o seu segundo governo, o Tribuna da Imprensa. Só para lembrar, o Tribuna da Imprensa era um jornal extremamente antigetulista, feito por líderes da UDN e fundado pelo Carlos Lacerda. Vou pegar aqui o jornal e vou ler para vocês um trecho. O populismo é a subversão. Tanto vai nisso uma verdade que populistas ou populares decidiram se chamar as repúblicas sovietizadas da Europa Central, ou seja, fazendo um link com aquele fantasma do comunismo. Os populistas buscam manter pela técnica da propaganda uma opinião inconsciente, a impedir que a massa, já trabalhada pela sugestão alegórica dos mitos, cultive e realize as próprias tendências. Ou seja, em outras palavras, as camadas populares estavam iludidas pelos grandes políticos populistas. O que realmente se procura é adormentar os impulsos coletivos, num sistema de maceração das vontades. Tudo para que a massa, entre aspas, a grande massa, aprenda no automatismo animal como os bichos de circo, pela repetição. Nada tão terrivelmente eficaz como os narcóticos da propaganda, aplicado à estatização da ignorância. Aqui a gente vê até um resquício de um pensamento de psicologia das massas, lá do século XIX na Europa, que via as classes populares como causadoras de deturpações, de desordens, porque elas não seriam racionais o suficiente como as pessoas da cidade. Esse pensamento surgiu justamente quando as pessoas começaram a sair do campo no êxodo rural e ir para as cidades buscar novas oportunidades, porque com a industrialização não se tinha mais oportunidades no campo. Então note como o teor desse pensamento é preconceituoso com as classes populares. E nem só o Tribuna da Imprensa pensava assim. O Correio da Manhã, um dos mais prestigiados jornais cariocas dos anos 50,
também disse num editorial, que é um gênero jornalístico que fala a opinião do jornal, o populismo representa, porém, a degradação política. O populismo exprime-se e pode se exprimir pelo caráter primário, inorgânico e tumultuário dos slogans e dos fanatismos. Os comunistas, olha eles aí de novo, tem muito motivo para estar aqui, né? Mas ok. Os comunistas, sem legenda partidária, vestem-se nele para infiltrar-se na campanha de sucessão presidencial. Isso fazendo uma referência ao Partido Comunista, que era ilegal na época, então que o populismo daria espaço para que essa ideologia perigosa entrasse na política brasileira. O populismo não quer dizer povo, mas a industrialização dos cargos de governo para fins políticos. Ou seja, né, uma mera política de interesses que só agrada aos políticos. Já o Correio Paulistano, outro jornal famosíssimo da época, também afirmou que a confusão na política se daria por conta do rastro de veneno do chamado populismo, que ora responde pelas manhas do queremismo getuliano. Lembra do queremismo que a gente falou lá no início do vídeo? Pois então, tá aqui. O que podemos ver aqui é, em grande medida, jornais conservadores que apoiavam as elites políticas e industriais da época, se colocando e produzindo discursos contra essa nova fase da política brasileira. Pouco a pouco, o voto do cabresto ou a restrição política da Primeira República eram deixados de lado em favor de uma nova participação popular na política brasileira. Contudo, essas classes viam isso como uma ameaça, ou seja, o termo populismo foi utilizado para gerar críticas sobre tudo aquilo a que se opunha. O getulismo, a participação popular, e usando como justificativa termos um pouco abstratos, como o comunismo, a ameaça do fantasma comunista, que sempre foi e é utilizada como justificativa ao desrespeito à democracia brasileira. Também utilizava como justificativa a inconsciência da população, que não saberia votar e não saberia fazer escolhas coerentes, e a demagogia dos líderes populistas, que, né, segundo esses discursos, manipulavam a população de acordo com seus interesses. A partir daí, foi fácil esse discurso se repetir e acabar se tornando parte do imaginário brasileiro sobre a nossa política, com a crença de que a política no Brasil não funciona, de que as pessoas são inaptas a votar, de que o brasileiro não sabe votar e tem síndrome de vira-lata. Vocês já viram esse discurso em algum lugar? Pois então, ele persiste e tem como objetivo afastar a população das escolhas políticas nacionais. A comunicação tem esse poder de criar imaginários, criar opiniões através das entrelinhas, sob a justificativa de neutralidade, de objetividade e de se focar nos fatos. A questão é que toda afirmação é um posicionamento político, e a gente tem que cuidar da onde estão vindo os posicionamentos que chegam até nós. O que fica de lição aqui é, quando você lê alguma notícia ou recebe no WhatsApp ou outra rede social, antes de tomar aquilo como verdade, se questione. Para além do que é dito, quem está escrevendo aquilo e com que objetivos e valores aquelas ideias estão sendo defendidas. Certo? Uau! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou a Pamela Becker, professora, consultora acadêmica e criadora de conteúdo pelo Instagram, @facilitapesquisa. O vídeo de hoje é um pouco da minha pesquisa na PUC-RS sobre como os jornais e a grande imprensa brasileira dos anos 50 criaram sentido sobre o populismo e a política brasileira. Essa pesquisa é feita em parceria com o grupo Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos, e fontes, citações, etc. podem ser conferidas aqui embaixo, junto com as indicações de leitura. Deem like no vídeo e acompanhem o canal para mais vídeos como esse. Obrigada e até a próxima!